Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que dê tudo certo aí. Estamos passando já essa crise de pandemia aos poucos e vamos superando toda essa situação adversa que estamos vivendo no país. É isso, então, mas vamos dar continuidade na nossa aula que semana passada eu mandei a aula 1 de escrita fiscal, né, que a gente iniciou um novo módulo. E agora nós vamos falar da segunda aula de escrita fiscal. Nós vamos ver a questão da classificação dos impostos, né? Nós já introduzimos alguns impostos, falamos da questão do direito tributário, tudo isso, então, procuramos alocar o que era o certo e o que era errado, e agora nós vamos falar de classificação dos impostos. Bom, existe duas formas de impostos. Existem os impostos diretos e existem os impostos indiretos, tá? Por exemplo, os diretos são aqueles que o valor econômico da obrigação tributária é suportado exclusivamente pelo contribuinte, ou seja, o contribuinte que suporta, sem que o ônus seja repassado para terceiros, ou seja, nós pagamos os nossos impostos, são aqueles diretos que afetam no bolso do contribuinte, como o ICMS, o PIS e o COFINS, uma taxa de iluminação pública, não é isso? Então esses impostos eles influem direto. Olha, os impostos diretos incidem sobre o patrimônio e a renda. São considerados tributos de responsabilidade pessoal. Por exemplo, nós não pagamos nosso imposto de renda. Imposto de renda retido na fonte, quem ganha um valor acima de um teto aí, ele vai pagar imposto de renda, não é verdade? Então afeta direto o bolso do contribuinte. O IRPJ, imposto retido de pessoa jurídica. Se as empresas não pagam seus impostos de renda também, afeta direto as empresas. O IPTU, se você tem uma casa no valor venal acima do valor que eles cobram, você vai pagar o valor de IPTU. Afeta onde direto? O bolso do contribuinte. Seja uma pessoa física ou seja uma pessoa privada, seja uma empresa. Se você tem IPTU, você vai pagar o IPTU da empresa que você tem. Se você tem IPTU e a sua casa for valorizada, você vai pagar o valor do IPTU da sua casa. Correto? E tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Quem tem um sítio não vai pagar por isso? Quem tem uma fazenda não vai pagar por isso? Quem tem um aras não vai pagar por isso? Então, tem o IPVA também, que é o Imposto sobre Produtos de Veículos Automotores. Se você tem um carro, você paga por ele. A não ser se ele tiver mais de 10 anos, aí você aliena o carro, você já não paga esse valor do imposto, porque você é isento. Então, o IPVA também afeta direto o bolso do contribuinte. Então, esses são os impostos diretos, que diretamente afetam o bolso do contribuinte, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, tanto faz. Eles vão afetar direto. E tem os indiretos também. Falei um pouquinho dos diretos, vamos falar um pouquinho dos indiretos agora. Os indiretos são aqueles em que a carga financeira decorrente da obrigação tributária é transferida para terceiros, ficando o sujeito do passivo obrigado a recolher o respectivo valor, mas o ônus fica transferido para outro, ou seja, não é você que paga, não é a empresa que paga. Se transfere esse valor para outro, um fornecedor, uma pessoa que tu está vendendo um produto, tudo isso. Olha, os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre produção e a circulação de bens e serviços, são repassados para o preço pelo produtor, vendedor ou prestador de serviço, por exemplo. Desculpa. Se uma empresa ela fabrica um produto, se ela fabricou o produto, ela vai pagar um imposto em cima disso, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então tudo que tu fabrica, tu paga. A empresa automaticamente ela está pagando, então ela não transferiu o valor para te pagar. Quem paga é ela porque ela recolhe esse imposto para os cofres do governo. ICMS. Se você vende um produto, você já comprou esse produto, que é o Imposto sobre Consumo de Mercadorias e Serviços, automaticamente você já comprou esse produto e quem é que recolhe esse imposto? É a empresa que te vendeu, que é aquela alíquota de 17% que o Estado tem aqui, que é o Imposto sobre o Consumo de Mercadorias e Serviços. Então, é transferido esse valor, se você comprou o produto, você não paga por ICMS. Quem vai pagar é a empresa que comprou o produto, correto? ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Olha só, se eu presto serviço para o CENIP, eu recolho meu imposto. Automaticamente eu estou pagando ele, né? Eu pago para onde? Para a Prefeitura de Belém. Por quê? Porque eu presto serviço educacional para vocês, presto serviço educacional para o CENIP.
então automaticamente eu tenho que, fato gerador é Belém, tenho que estar pagando meu imposto recolhendo para a Prefeitura de Belém, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza. O CENIP ele não paga esse imposto, na verdade eu já desconto na minha nota e pago. Agora, se eu fosse de carteira assinada deles, eles teriam que recolher esse imposto de mim e repassar para a Prefeitura, entendeu? Então aí é indiretamente. Tem o COFINS, que é a contribuição de financiamento social, que é justamente que tira uma porcentagem para contribuir para obras sociais, como obras, calamidade pública, vários outros tipos de situações. Olha. O sistema tributário de arrecadação, ou seja, a arrecadação dos tributos, divide-se em, já falei para vocês, federal, estadual e municipal. Então são essas três esferas que é dividido esses impostos aí, correto? Vamos dar continuidade. Ó, o de competência federal, nós falamos agora há pouco dele, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é o famoso IPI. Só que esse IPI, gente, ele é variável, o valor do imposto, porque tem alguns impostos de IPI, no IPI, que ele é isento, por exemplo, o arroz é isento, a armação de óculos é isento, caixão funerário é isento, então você não paga pelo IPI, porque eles são totalmente isentos. Outros impostos de IPI você já paga. Tudo que você fabrica, você paga. Celular, computador, mesa, cadeira, cama, ventilador e etc. Vai embora. Você está pagando. Ah, mas professor, a gente paga um valor, vamos supor, de 5%? Não. É variável esse valor. Esse valor ele é muito variável. Assim como ele pode ser 5, por exemplo, para o celular, pode ser 10 para o ventilador. Pode ser 5 para a fabricação de carro. Então é muito relativo, depende muito de uma tabela chamada TIP, que ela fica disponível na internet, você pode até procurar, e quando você tem uma empresa, você usa essa tabela. Se você trabalha com uma empresa de fabricação, então você utiliza essa tabela para se basear nesses preceitos, tá? Então o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Governo Federal. Vamos lá para o próximo imposto, PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social e de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Também é um valor, se eu não me engano, é 4%, que é descontado e é recolhido para os cofres do governo para que eles façam a obra social. E esse PIS lá na frente ele é pago para o trabalhador que tem 5 anos de carteira assinada. Então, ou seja, também é um valor que se contribui para o governo federal, que é o carro-chefe, né? Eu digo que esses impostos que eu estou vendo para vocês agora aqui do competência federal são os carros-chefe do governo federal. Aí vem o COFINS, que é a Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, que é para utilizar em grandes obras públicas, né? Em grandes, vamos supor assim, uma estação das docas, um hangar, esses valores eles são utilizados para isso, né? São colocados em contrapartida para isso. E tem o imposto de renda de pessoa jurídica, que é o IRPJ. Aí existe uma tabela, tá? Existe uma tabela, pode ser 7,5%, pode ser 15%, pode ser 27%, depende do faturamento da empresa. Vai ser muito relativo, é variável, dependendo do faturamento que a empresa fatura, e aí se vai ter um valor definido para esse tipo de imposto a ser pago, tá? Desculpa. Tem o CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esse imposto ele é pago de 3 em 3 meses. São as empresas que estão enquadradas no lucro presumido ou no lucro real que pagam. Quem está no Simples Nacional não paga esse imposto. Na verdade, ele já vem embutido, mas em forma bem reduzida, tá? E esse CSL que você paga por fora, ele é mais complicado, porque o valor é bem alto. Só que você paga de 3 em 3 meses, que é o Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Soma-se o valor que tu tem e é pago em cima disso, tá bom? E aí vem o famoso Simples Nacional, que ele foi criado em 2006 pelo governo do PT, pelo governo do Lula, na época que ele criou. Por que ele criou isso? Porque as empresas elas abriam as portas e em menos de 2 anos elas estavam fechando. Então o que ele fez? Ele criou um subsídio tributário para que as empresas pudessem se manter no mercado de forma bem severa e dessa forma não se fechar as portas. Consequentemente, o governo ganha, porque a empresa passa a recolher esse imposto e aí fica bem melhor para ela, não é verdade? Bem melhor para o governo e melhor para as empresas também. Então, o Simples Nacional, ele é a junção dos impostos, por exemplo, o IRPJ, o IPI, o ICMS, para se pagar
em um valor só. Não se paga ele separadamente. Porque quando você está no lucro real, você paga os impostos separadamente, ou seja, a tributação é muito mais pesada. Mas quando você paga o Simples dentro do Simples Nacional, a tributação ela não se torna pesada, ela se torna otimizada. Mas por que ela otimiza? Porque ele otimizou aquela carga tributária de 3 impostos dentro de um só. Então é uma forma de subsídio de ajudar o governo, entendeu? E o governo autoajudar você também, que é contribuinte das empresas aí. Então, olha, estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário, diferenciado, e é favorecido a ser dispensado as micro e pequenas empresas de pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessoriais, tá? Então é a junção dos impostos dentro de um só, o Simples Nacional, que aí você consegue pagar, não em grande escala, não em grande valor alto, mas consegue otimizar a carga tributária brasileira, beleza? Vamos para o próximo. E aí tem os de competência estadual e municipal. Nós vamos ver aqui o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que eu volto a repetir ele de novo. Esse imposto, ele é o carro-chefe do governo estadual. A alíquota dele aqui é 17%. Então, tudo que uma empresa vende, ela paga o valor de 17% para os cofres do governo do estado. 17% é recolhido. Professor, mas aí eu tenho uma empresa aqui no estado do Pará e eu vou vender para Fortaleza. Beleza. Vou pagar 17%? Não, você não vai pagar 17%. Existe um regime de diferenciação aí. Venda de mercadoria dentro do estado, você paga 17%. Se você vende para Santarém, se você vende para Altamira, se você vende para Baitetuba, se você vende para Barapanim, você vai pagar ali para 17%, porque está dentro do estado do Pará. Mas se você vai pagar para Fortaleza, aí é diferente. É diferente. Você vai o quê? Se eu pago para Fortaleza, eu estou pagando 12%. Por que 12%, professor? Porque os 5% quem vai pagar é o estado de Fortaleza, Ceará. O estado do Ceará que vai pagar, entendeu? Então, divide-se assim. Se eu vendo produto para Fortaleza, se eu vendo produto para Minas Gerais, se eu vendo produto para o Rio, seja fora do estado, você vai pagar 12% para o município, desculpa, para o estado aqui, e 5% quem paga é o estado que você está vendendo o produto, tá bom? É recolhido para lá. Então é essa diferenciação aí, tá bom? Então esse, eu trouxe só o estado, eu trouxe do estado, eu trouxe só o ICMS mesmo, porque é o carro-chefe do governo que é mais cobrado, que a gente trabalha, para te ter uma visão aí, e também a gente vai fazer um cálculo futuramente desse ICMS, tá bom? E aí vamos para o cofre dos municípios, né? Aí vem o município, que é o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que a alíquota é de 2% a 5% aqui no estado. Quem presta serviço recolhe esse valor. Por exemplo, eu já falei que eu presto serviço, eu recolho esse valor para os cofres da prefeitura, de 5%. Mas existe um artigo da Constituição que é dever de pagar e recolher os tributos para as entidades que são as federações, que é o município, o estado, o governo federal. Eles estipulam o valor de imposto aqui, né? Então, nesse do ISSQN, a alíquota vai de 2% a 5%, mas o município é óbvio que cobra 5%. Ele podia cobrar 2%, mas não, vou cobrar 5%. Se fosse 20%, ele cobraria 20%. Ele quer sempre mais dinheiro para ele. Então, ele fala assim, ó, tem uma observação que ele coloca. O Distrito Federal, de acordo com a Constituição Federal, possui a competência tributária para não instituir todos os tributos de competência dos estados e municípios, porque o Distrito Federal ele é diferente. Quem rege ele é o governo federal. Não existe um município, não existe um estado. Existe um distrito, que é regido por quem? Quem toma conta? Governo federal. Por exemplo, Brasília, quem toma conta? Governo Bolsonaro. Então é ele que toma conta de Brasília. Não existe um prefeito, nenhum governador lá. Tá bom? Aí vem a responsabilidade tributária do ISSQN, como eu falei para vocês. Será considerado responsável tributário aquele a quem for atribuída a obrigação de pagar o imposto incidente na prestação de serviço, constituído no prestador nessa obrigação. Por exemplo, vamos supor que eu recolho meu imposto aqui para o Estado, tá? Estou pagando aqui. De repente, eu instalo uma empresa lá no Rio de Janeiro, minha empresa. E aí eu vou recolher esse imposto
abri uma filial lá, mas eu tenho a minha matriz aqui, eu pago meus impostos todos aqui, eu já tenho mais de 10 anos aqui dentro do estado e tal. Quando eu for pagar esse imposto no final do mês, eu vou recolher para a Prefeitura do Rio de Janeiro ou para a Prefeitura de Belém? Haja vista que a minha obra, vamos supor que eu trabalho com uma construção civil, meu prédio está sendo construído no Rio de Janeiro. Muito se teve discussões sobre isso há tempos atrás. Que a empresa que tinha aqui, por exemplo, no estado, vivia aqui, ela pagava para cá. Ela dizia, já paga meu imposto em Belém, não tem que pagar no Rio. Mas as entidades, por direito, onde está sendo a obra, ela tem que pagar esse imposto. A incidência é lá. Se chama fato gerador. Onde é que está ocorrendo o fato gerador? Onde é que está ocorrendo a obra? É em Belém? Não. É no estado do Rio de Janeiro. Então vai ser recolhido para a Prefeitura do Rio de Janeiro. É o fato gerador. O serviço está sendo feito lá. Se teve discussão há uns 10 anos atrás isso. Depois se normalizou. Então hoje o imposto ele é pago aonde está sendo feita a obra, onde está sendo feito o serviço, no estado ou no município que você está fazendo o serviço. Ok? Vamos aqui. Contribuinte, né, que é o prestador de serviço, ou seja, aquele que presta serviços, podemos considerar prestador de serviço, ou profissional autônomo, pessoa física ou pessoa jurídica, inclui a sociedade, de fato, a exercer um caráter permanente ou eventual. Quais das atividades referentes na lista de serviços com a lei complementar de 116 de 2003, que é uma lei federal. Tá? E aí eu vou só enfatizar aqui o que eu já falei para vocês do fato gerador. Ó, fato gerador ocorre no INSS quando a prestação de serviço seja por empresa ou profissional autônomo, com o seu estabelecimento fixo. Então tem que ser fixo no local. Se a tua empresa está ali, é naquele município que tu tem que pagar, naquele município que tu tem que recolher o fato gerador. Entendeu? Então, se a obra é feita em Belém, vai ter que ser paga em Belém. Se a obra é feita em Moju, vai ser pago para a prefeitura de Moju. Né? Então é onde está sendo feito o fato gerador. E aí o que é uma alíquota? As pessoas até falam, professor, é alíquota? Não, é alíquota, não é alicota. Tá? Então, o que é uma alíquota? É uma emenda constitucional de número 37 do ano de 2000 que fixou um valor, né, a ser pago. Por exemplo, o ISS não existe 2%, 5%, é o valor de uma alíquota que você tem que pagar. A partir das datas de publicação, a alíquota no máximo pode ir até 5%, essa alíquota de 5% está explicando, né, na questão da prefeitura, né, conforme o artigo 2, o artigo 8, inciso 2 da Lei Complementar 116 de 2003. Com isso, o governo visa acabar com a guerra fiscal entre os municípios. Então, cada município ele tem sua alíquota. E ele trabalha, se ele quer pagar 2, se ele quer pagar 3. Se eu não me engano, ouvi dizer que Ananindeua te cobra 3% só de alíquota de ISS. Já aqui, Belém, ela paga 5%. Então, é um pouquinho mais caro aqui do que Ananindeua, tá? Aí, gente, a gente vai ver muito essa questão. A gente tem que ver a questão do cálculo, né? Falamos aqui dos impostos, né? E aí, dentro do material de vocês aí, tem uma nota fiscal de serviço, né? Como é que a gente faz esse cálculozinho aí? Você pode estar olhando, por exemplo, se a alíquota é 5%, você vai jogar um valor X em cima do valor. Vamos supor que tu tens 10 mil de serviço para receber. Você coloca 10 mil vezes 5% e dá o valor. Pronto. 10 mil vezes 5%, você vai achar o valor X lá, que é da sua alíquota, o valor a ser recolhido para os cofres da prefeitura. Professor, mas isso é em cima de todas as notas fiscais? Todas. Se tu tem mais de 20, mais de 100 clientes, é em cima de 100 clientes que tu vai pagar o valor do imposto. Mas não seria muito difícil para mim? Não, existe um sistema. Tu vais alimentando esse sistema dentro da própria prefeitura, você entra pelo portal da prefeitura, entra com seu CNPJ, com a senha, tudo direitinho, e lá dentro você vai gerando as notas fiscais. Quando você vai gerando as notas fiscais, automaticamente vai apurando o valor do ICMS. Quando chegar o ISSQN, quando chegar lá no final do mês, você vai ver quanto deu de apuração, 3, 4 mil, 5 mil, dependendo do valor das notas que tu está emitindo. E aí tu tira esse DANFzinho e paga ele, porque ele tem que ser pago. Então é assim. Tem pessoas que têm sistemas, já em conjuntura com o sistema da prefeitura. Mas eu vejo que não há necessidade de você lançar uma nota fiscal de serviço dentro do sistema. Você pega o sistema da prefeitura mesmo e lança, e lá você vai fazendo a somatória dessas notas aí, tá bom? Então, a nota tem um modelo de nota fiscal que vocês vão estar acompanhando.
Na próxima aula eu já vou ensinar esse cálculo aqui, tanto do ISS-QN quanto do ICMS, para que vocês possam ter uma visão bem melhor desse cálculo, ok? Por enquanto, hoje eu só estou dando na teoria, estou dando as alíquotas, tudo direitinho. Na próxima aula já vem o cálculo aí, tá? Eu já vou estar enviando para vocês, ok? Então, essa é a segunda aula, tá? Com o valor, a aula em PowerPoint já está pronto, que é a que eu estou acompanhando aqui do meu computador. E aí eu vou enviar no grupo para vocês também. E aí vem a terceira aula, que a terceira aula já é a parte de cálculo que a gente vai trabalhar isso aí, ok? Beleza? Então, gente, tá aí os impostos todos explicadinhos, de forma diferente. Se vocês tiverem dúvida, me chamem no PV, podem perguntar no grupo. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Não vamos desistir. Isso é só uma pandemia que já está passando. Logo, logo em maio nós já estaremos juntos novamente dando as nossas aulas presenciais. Ah, outra coisa. Todas essas aulas que eu estou gravando vídeo aula e mandando para vocês, elas vão ser novamente reexplicada para vocês pessoalmente, tá? Para que vocês não possam perder nada. Nós estamos fazendo isso junto com o CENIP, junto com o seu Ricardo, que é justamente para que vocês não fiquem sem material. Então nós estamos fazendo o que pode justamente para levar para vocês a melhor aula possível, tá bom? Então era essa aula hoje de escrita fiscal, essa parte de tributos, que foi mais uma explicação novamente, tá bom? E a gente vai terminar nossa aula de hoje com uma palavra que eu acho que a gente precisa muito, né? Uma palavra que eu digo que todos nós temos que ter. Coragem. Vocês têm coragem? Eu acho que sim. Todo mundo tem que ter coragem nessa vida, né? Eu tenho que ter coragem, você tem que ter coragem. Para que a gente possa vencer os obstáculos do dia a dia, nós temos que ter coragem. Por quê? Porque é difícil vencer essa pandemia. Então vamos ter coragem para lutar contra esse vírus tão desgraçado que ele trouxe coisas ruins para a gente. Vamos ter coragem para a gente conseguir vencer nossos ideais. Vamos ter coragem para que a gente possa sobrepor as nossas expectativas. Vamos ter coragem para ajudar o próximo. Vamos ter coragem para fazer o melhor pela gente. Vamos ter coragem para fazer o melhor pela nossa família, né? Então, coragem, no adjetivo que ele coloca para a gente, no dicionário, ele diz assim, olha, é uma moral forte perante o perigo. Quem nunca teve perigo? Mas você tem que ter coragem. Os riscos são muito grandes, mas você tem que ter coragem. Você tem que ter bravura. Você tem que ter intrepidez, firmeza no espírito para enfrentar situações emocionais ou normalmente difíceis, que é o que a gente está vivendo, uma dificuldade tremenda. Tenha coragem, coragem para vencer, coragem para trabalhar, coragem para lutar, coragem para sair da enfermidade, coragem para mostrar o quanto para essa população que nós temos coragem, porque a coragem está dentro de você. Mas para isso você tem que encorajar seus filhos, encorajar seu marido, encorajar as pessoas que estão próximas de você, encorajar todos perante esse mundo que nós estamos vivendo. Seja corajoso, não desista, porque o dia de amanhã só Deus sabe, só Jeová pode nos dizer o que é. Mas se você tiver coragem, agregado junto com a fé, você remove montanhas, você luta e você não desiste. Não desiste do curso, não desiste do CENIP, porque o CENIP não desiste de vocês. Vocês são importantes para ele, vocês são importantes para mim. A coragem está dentro de você, porque ela pode buscar coisa melhor. Sem a coragem ninguém é nada. Sem a coragem você não vence. Sem a coragem você não busca o que é o melhor para você. Com a coragem você pode ter a certeza e a leveza de ter dias melhores. E que a graça de Senhor Jesus Cristo pode abençoar cada um de vocês. Beijo, meus alunos, e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Fui!